Bom dia, igreja, paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade no nosso segundo episódio da nossa série de Natal. Nós vamos falar sobre Jesus está acima das datas e culturas para a glória de Deus. Não existe data, não existe cultura, não existe nada que não seja para a glória de Deus. O próprio Jesus, ele disse lá no Evangelho de João, quando ele cura aquele cego, quando os apóstolos perguntam para ele se aquele cego ele havia sido curado, se ele havia cometido o pecado ou se foi a família dele que cometeu o pecado. E Jesus ele é bem claro e bem enfático. Tudo é para a glória de Deus. Nem ele, nem a família dele. Mas tudo é para a glória de Deus. Ou seja, se tudo é para a glória de Deus, o Natal também é para a glória de Deus. Eu não devo me apegar ao simbolismo do que é o Natal, do que o Natal foi transformado ao longo dos séculos e dos períodos, né? Tá certo? Que a gente não tem uma data fixa para dizer Jesus nasceu dia 25 de dezembro, mas todo mundo, culturalmente, seja nos Estados Unidos, seja na China, seja na França, em qualquer lugar do mundo, é comemorado o Natal. E é o Natal, para mim, dentro da minha concepção, da minha visão espiritual, daquilo que eu entendo como a minha maturidade espiritual, eu entendo que Natal é um momento de oportunidade. Não que eu seja uma oportunista, que esteja esperando uma oportunidade para agarrar e converter alguém. Até porque o papel de conversão não é meu. O meu papel é pregar o evangelho para toda criatura. E o papel da conversão cabe ao Espírito Santo que habita em cada um de nós. Deus transforma o que era comum em instrumentos. Versículos chaves, nós temos 1 Coríntios 10, 31. Paulo ele nos fala o seguinte: portanto, quer vocês comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer você monte uma árvore de Natal, quer você não monte árvore de Natal, quer você comemore o Natal, quer você comemore qualquer festa, seja para a glória de Deus. Natal é época de oportunidade, de abraços quentes, de corações aquecidos, de amor sendo revelado, de perdão. Ah, mas fulano falou mal de mim o ano inteiro e eu tenho que perdoá-lo. Sim, você deve perdoar. Nossa missão aqui nesse mundo é transmitir o amor de Deus, transmitir o amor de Cristo. Jesus, quando pregado na cruz, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus era inocente, Jesus era o próprio Deus, Jesus não tinha pecado nenhum que fosse encontrado nele, mas Jesus tinha uma missão: trazer o evangelho para mim e para você no dia de hoje. E no dia de hoje, com o evangelho sendo divulgado, sendo trazido para nossas vidas, eu preciso viver. E sim, eu preciso perdoar. Não é uma atividade fácil, mas é possível. O próprio Cristo ele fez isso. Ele nos perdoou e hoje estamos aqui, aprendendo do Senhor, preenchendo nossas almas e aquecendo nossos corações com a palavra de Deus. Paulo aqui ele ensina que não é o objeto ou a data que define o nosso pecado, mas a intenção e o propósito. Ou seja, qual é a intenção e qual é o propósito que eu comemoro o Natal? É para, como é que eu posso dizer? É só para enfeitar minha casa? Para eu esperar Papai Noel descer da chaminé? Para quê? Qual é o intuito da festa de Natal na minha casa? Aqui, dentro da minha casa, dentro da casa da Natália e do André, é falar do amor de Jesus. A gente separa um momento da nossa noite,
ou do nosso almoço, senta com todos, faz uma breve oração, faz uma meditação em cima do que Jesus nasceu para nos salvar. Qual foi o objetivo do nascimento de Jesus? E assim a gente consegue falar do amor de Jesus e trazer o amor de Jesus, não só para mim, mas para todos os que nos cercam. E é isso. Para a gente aqui, o Natal simboliza isso. Agora, se eu boto árvore de Natal, se eu boto pisca-pisca, se eu boto Papai Noel, entrou da porta de dentro da minha casa para dentro, minha gente. É convertido. Papai Noel aqui é crente. Escreve pregação e tudo. Ou seja, quem define o meu Natal não são os enfeites. Eu não adoro enfeite. Eu adoro a Cristo Jesus. Porque foi Ele que fez o sacrifício maior pela minha vida. E é isso. Quando você entende, você passa a não viver mais preso na religiosidade e vive a liberdade que Cristo Jesus nos chamou. E a gente passa a olhar essa liberdade como motivo de oportunidade para ajudar a outras pessoas, sabe? A pregar o evangelho genuíno de Cristo Jesus. Se você hoje sabe, conhece Jesus Cristo, fale dele para sua família. Proclame Jesus Cristo para sua família, seja numa mesa de almoço, seja numa mesa de jantar, mas fale do amor de Jesus Cristo. Não guarde Jesus só para você, proclame-o, liberte aquilo que existe dentro de você, que está ali, ó, enraizado, que é a sua fé, que você partilha disso, fale para outras pessoas. Porque o mundo precisa disso. O mundo precisa de pessoas corajosas que estão dispostas e disponíveis a pregar o evangelho a todos. Não a um ou outro, mas a todos. Porque o evangelho é para todos, para divulgar para todos. Mas a vida com Cristo é para aqueles que escolhem estar com Cristo. Toma a sua cruz e nega-se a si mesmo. Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6. Há quem considere um dia mais sagrado pelo que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto na sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, assim proceda para o Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Tudo é para o Senhor. Pode ser qualquer coisa, claro. Vamos deixar aqui, né, separado. Existem festas que a gente pode adequar à vontade de Deus e existem festas que Deus não habita, de jeito nenhum. Aí cada um examine-se a si mesmo e veja. Mas existem coisas que a gente procede para o Senhor e existem coisas que não tem como proclamar o Senhor dentro daquele local, daquele ambiente. Não existe. Logo, Paulo aqui trata de disputas sobre dias e práticas, ensinando maturidade espiritual e liberdade responsável. Paulo ele não quer que levemos a nossa liberdade como uma forma de, eu vou viver tal festa, eu vou viver tal festa, eu vou viver tal coisa. Não. Mas se a gente consegue unir duas coisas, o Natal junto com Jesus, por que não? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. O porquê não? Se separamos uma data mundialmente falando, culturalmente falando, né, que é cultural de todas as etnias, de todos os povos, de todas as classes sociais. Eu posso dizer por mim, quando eu era criança, meu pai morreu, eu era muito bebezinho, eu tinha 3 anos de idade. E minha mãe teve que assumir o barulho da casa toda. Coitada. Ela, como chefe de família, ela tem que assumir
uma posição como chefe de família sozinha. Mas a minha mãe, ela nunca deixou de comemorar, de trazer para nós essa esperança, esse amor do Natal. E de agradecer por Jesus ter nascido. Então, eu sempre me recordo da minha mãe, ela falando para mim assim, para mim e para minhas irmãs: olha, tem que fazer a ceia da Natália, porque ela gosta de Natal. Eu sempre vi o Natal como uma época de amor, de corações disponíveis, corações dispostos a amar. Hoje, o mundo precisa de Jesus. Precisa ser proclamado esse amor. Que é algo muito difícil. Os corações, eles estão cada vez mais endurecidos, cada vez mais longe de Jesus. A cultura do consumismo e do mundo está apagando o valor de Jesus Cristo. Famílias se reuniam para proclamar o Evangelho. Famílias se reuniam para falar do amor de Jesus. Hoje as famílias se unem para falar mal um do outro. Hoje as famílias se unem para destruir uns aos outros. E a minha mãe sempre deixou isso muito enraizado na nossa vida. De vocês, só somos nós quatro. Eu, minha mãe e minhas duas irmãs. E minha mãe deixava isso muito claro. Só são vocês quatro, então se unam, se amem. Não importa o que aconteça. Se amem, se perdoem, se respeitem e cuidem-se uma das outras. E nisso, eu cresci com isso. Cresci com esse amor. Minha mãe, ela preencheu a nossa vida de muito amor, mas muito amor mesmo. Posso dizer que ela às vezes até sufocava com tanto amor, mas ela nos amou muito, cuidou muito das nossas vidas. E hoje eu agradeço a Deus, a mãe que Ele me deu, porque uma parte do meu caráter eu agradeço a ela. Ao que ela falou: minha filha, aqui nesse caminho não é bom. Minha filha, aqui nesse caminho não é legal. O Espírito Santo usou muito ela para me corrigir e me ajudar. E hoje eu sou crente, eu sou cristã, eu sou evangélica. Graças ao Evangelho que me encontrou, a Cristo Jesus que me encontrou. Como não adorar esse Deus? Como não proclamar a Cristo Jesus? Seja no Natal, seja em qualquer outra festa. Cristo Jesus veio ao mundo. E esse é o epicentro das nossas vidas. Esse é o foco da nossa fé. Nos foi dado um menino. E esse menino, ele veio ao mundo para me retirar da inutilidade dos meus pecados e me ajudar a ser uma nova pessoa. Colossenses 2, do 16 ao 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, celebração da lua nova ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveriam de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus. Seja qualquer festa que você esteja participando, Cristo Jesus é o epicentro, é o ponto focal, é o solo rochoso da nossa fé. E é isso. Essas festas são usadas para proclamar o Evangelho. Paulo andava muito em festas para proclamar o Evangelho, para levar o Evangelho. Ele aproveitava essas festas dos judeus, né, que eles tinham enraizadas na sua cultura, e ele pregava o Evangelho.
Esse evangelho que eu estou lendo aqui para você no dia de hoje, Colossenses 2, 16 a 17. Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, a celebração da lua nova ou os dias de sábado. Isso aí são culturas da época lá de Paulo, festas que existiam na época de Paulo. Estas coisas são sombras, ou seja, não chegam nem aos pés da vinda do nosso Salvador, daquele que iria nos retirar do nosso pecado. Não é nem sombra, não chega nem a um filetinho do cabelo de Jesus. Então é isso. Não permitam que ninguém retire aquilo que está na sua vida. Se você quer celebrar o Natal, celebre-o para a glória de Deus. Dê uma oportunidade à sua família de conhecer a esse Jesus Cristo que você serve, que você segue. A plenitude não está na festa, mas sim no Rei, Cristo Jesus. Nos nasceu um Rei. O foco de Paulo aqui não é mostrar que a festa é mais importante que Cristo, mas sim que Cristo é mais importante do que qualquer festa. A nossa celebração do Natal é para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, é para dizer às outras pessoas que você e eu temos um Rei e que vem nos resgatar, que ele nasceu e que ele vem nos resgatar. E que ele se deu, se doou, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida. Atos 4, Atos 17, versículo 22 e 23. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei seus objetos de culto e encontrei até um altar com a descrição ao Deus desconhecido. Paulo, ele enxerga ali, naquele local chamado Areópago, e fala para os atenienses: Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Ou seja, ele viu a oportunidade para pregar o Evangelho, para dizer sobre Jesus Cristo. Eu posso estar na fila de um banco, eu posso estar na fila de um mercado, eu posso estar aguardando uma consulta, eu posso estar aonde eu estiver. Cristo Jesus vai ser revelado na minha vida. Então, não são os elementos, as coisas. Aqui, Paulo não está dando lugar ao que aqueles atenienses estavam fazendo, porque muitos ali cultuavam deuses pagãos e tinham a sua fé enraizada naquilo que eles acreditavam. Paulo, ele respeita isso, ele respeita, mas ele tem o evangelho para pregar. E é isso. Você, no meio de uma festa, que pode-se dizer que muitas das vezes é considerada por alguns como pagã, né? Porque tem alguns aspectos culturais de outras, foram acrescentados aspectos culturais de outras culturas, né? Mas devemos apresentar a nossa vida como um culto verdadeiro ao Deus invisível, verdadeiro, que é Deus e está revelado através de Cristo Jesus. Paulo, ele pode até usar elementos culturais para apresentar um verdadeiro Deus. Paulo pode usar, assim como nós podemos usar o Natal para apresentar a Cristo Jesus que nos resgatou e nos transformou a nossa vida. Podemos usar o Natal. Podemos usar a qualquer momento. Quer seja num presídio, quer seja num shopping, quer seja no hospital, quer seja aqui, agora, em um devocional. Tudo é para a glória de Deus.
Uma breve ilustração, um vaso quebrado que é restaurado e usado para algo nobre. Deus, ele redime tempos, culturas, pessoas, datas, ele transforma para mostrar qual é a sua verdadeira identidade. Deus não precisa de datas, pois ele é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus é imutável, ele não muda. Ainda assim, se culturalmente temos um dia separado para celebrar o Natal, o que nos impede de fazê-lo com gratidão e reverência? Celebrar o nascimento de Cristo não fere a nossa fé, não muda quem é Jesus e tampouco diminui a obra que ele realizou por nós. Pelo contrário, pode ser uma oportunidade de anunciar o que realmente importa. A palavra nos lembra, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Isaías 9, versículo 6. Paulo nos ensina que nos dias de festas e celebrações não são o centro da nossa fé, mas não devem ser motivo de divisão quando Cristo é honrado. Quando Cristo é o centro da nossa fé, não precisa de divisão, não precisa eu falar para você. Ah, porque você tem Papai Noel, porque você tem isso, porque você tem aquilo, porque Jesus não é glorificado através dos símbolos das festas. Quem glorifica o nome de Deus é a minha atitude dia a dia, a minha mudança. Não aquilo que eu participo, aquilo que eu faço. Cristo Jesus, ele tem que nascer todos os dias aqui dentro. Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer, bebeu por causa dos dias das festas. Colossenses 2,16. O foco não está na data, mas na verdade que ela aponta. Jesus veio ao mundo para nos salvar. O próprio Senhor Jesus mostrou que a alegria e a celebração, quando alinhamos a vontade de Deus, não são pecados. Vamos botar distintos aqui, né, minha gente? Tem que estar alinhado à vontade de Deus. Seu primeiro milagre aconteceu em uma festa. Sim, em um casamento, em Caná da Galileia. João 2, versículo 1 ao 11. Revelando que a presença de Cristo transforma qualquer celebração comum em algo extraordinário. O verdadeiro Natal não é, porém, se resume em um dia no calendário. Ele acontece quando Cristo nasce em nossos corações todos os dias. É quando deixamos o pecado e escolhemos viver uma vida santa, rendida ao Senhor. Assim como diz lá em Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, as coisas antigas passaram e eis que se fizeram coisas novas. Jesus nos deu a liberdade. E essa liberdade não é porque eu comemoro o Natal que eu sou menos religiosa ou sou menos crente do que você, que acha que é uma data inútil. Se você acha que é, não tem problema. Eu sou livre para te amar e para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Se você não comemora e eu comemoro, seja livre para me amar, porque eu sou livre para te amar. Cultue a Cristo Jesus todos os dias com uma vida santa renovada. São as suas atitudes diárias, o seu dia a dia, o perdão às ofensas, o amor ao próximo, a ajuda aos santos. São atitudes
de uma nova criatura. Jesus não quer que somente no Natal você seja bom, mas 365 dias no ano. E quando é ano bissexto, 366. Jesus quer que você seja mais parecido com Ele todos os dias. Não estou fazendo esse estudo para dar lugar a dizer que você deve cultuar o Natal. Nem estou justificando porque eu gosto de Natal, mas porque temos a liberdade em Cristo Jesus. Assim, a verdadeira festa é uma vida transformada, vivida para a glória de Deus, celebrando diariamente o nascimento do nosso Salvador, que morreu, ressuscitou por nós e um dia ele voltará para nos buscar. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje. Pai, aprendemos no dia de hoje. E Paulo nos ensina que quer que a gente coma, quer que a gente beba, quer que participemos de festas que são da sua vontade, que são permitidas, tudo é para a tua glória, meu Deus. Muito obrigada, Pai, por nos dar maturidade espiritual, por nos mostrar, Pai, que precisamos dia a dia renovar nossos corações e exercitar aquilo que o Senhor deseja. Não só no Natal, exercitar o perdão e o amor ao próximo, mas todos os dias de nossas vidas, Pai. Hoje, Senhor, eu uno a minha fé junto à fé do teu filho, junto com a fé da tua filha, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Para te pedir, Senhor, perdão pelas minhas falhas, pelos momentos aos quais deixei me levar pelas informações, pelas setas inflamadas, Pai, que vêm sendo lançada em cima das nossas vidas, da nossa fonte de fé e o nosso alicerce esteja dependurado e debruçado no seu entendimento, Senhor, e não no nosso. Muito obrigada, Pai. Tudo é para a glória de Deus. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.